CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. A gente vai iniciar a segunda aula do curso do Livro dos Espíritos, na verdade da live do curso do Livro dos Espíritos. Então, a primeira palavra nossa é de boas-vindas a todos os presentes e a todos os internautas que nos assistem na live. E a gente tem como objetivo, na live do Livro dos Espíritos, manter a divulgação da doutrina espírita, manter o estudo da doutrina espírita dentro da casa espírita, sistematizado, organizado e possibilitando aí o nosso esclarecimento, desenvolvimento do nosso conhecimento. Então vamos dar o início, vamos ler o Evangelho. Amar ao próximo como a si mesmo, no item 10. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai muito, para que possais ser amados. Esse pensamento é tão justo que encontrareis nele tudo que consola e acalma os sofrimentos de cada dia. Ou antes, praticando essas sábias palavras, vos elevarei de tal maneira acima da matéria que sereis espiritualizado antes do vosso desprendimento terrestre. Os estudos espíritas desenvolveram em nós a compreensão do futuro e assim tendes uma certeza, a de avançar em direção a Deus, com todas as promessas que correspondem às aspirações da vossa alma. Assim sendo, devei-vos elevar bem alto, para que possais julgar sem as influências da matéria, não condenando o vosso próximo antes de haver dirigido o vosso pensamento a Deus. Que a doce paz do Senhor Jesus esteja conosco, que os amigos espirituais do CEAP nos envolva desde o primeiro momento da aula, mantendo o nosso contato com a espiritualidade maior, com o nosso guia, com Jesus. Que temos que agradecer a coordenação espiritual e toda a liderança do Altivo, que nos conduz no caminho de estudo, de esclarecimento e de evolução. Então, que esse dia seja um dia de esclarecimentos, de estudos, mas sobretudo de um trabalho de harmonização das nossas almas. Que seja em teu nome então, amado Mestre Jesus, mas que seja sobretudo em nome de Deus, que damos por iniciado a live do curso do Livro dos Espíritos no dia de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos continuar com a proposta de bater o papo, de cada um falar a hora que quiser. A Raquel, ela já está com o microfone aqui perto. Na verdade, a Raquel é corresponsável pela aula já. E a gente vai tentar conduzir da melhor maneira, mas a proposta é uma proposta de estudarmos juntos, tá? Hoje é o item 2 da introdução. Semana passada, só para a gente relembrar, a gente falou um pouco de Kardec, do nascimento, falamos um pouco da história de Kardec, do amplo conhecimento científico que ele tinha, sua formação, e todo o caráter de homem da ciência que ele carregava até adentrar ao estudo da doutrina espírita após se interessar pelo tema trazido a ele das mesas girantes. Vamos lembrar mais uma vez que o Livro dos Espíritos ele foi finalizado no ano de 1857, então a gente já tem aí bastante tempo de estudo. Hoje a gente vai para o item 2 da introdução, página 20 na minha edição, tá? Que é essa aqui, ó. Beleza? Então vamos iniciar.
há uma outra palavra sobre a qual, lembrando que no item 1, a gente falou um pouco da importância dele trazer termos novos para determinar a doutrina espírita. Então ele falou e explicou para a gente o termo espírita e ser espírita e não espiritualista. E ele segue no item 2 com essa mesma orientação. Há uma outra palavra sobre a qual convém igualmente se entenderem, porque é um dos esteios de toda a doutrina moral e porque é objeto de numerosas controvérsias por falta de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. Independente da religião que a gente vem, que a gente abraçava antes da doutrina espírita, todos nós tivemos realmente contato com a palavra alma, A divergência de opiniões sobre a natureza da alma vem da aplicação particular que cada um faz dessa palavra. Uma língua perfeita em que cada ideia tivesse sua representação através dos termos próprios evitaria muitas discussões com uma palavra para cada coisa. Todo mundo se entenderia. Vamos à explicação dele. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica, ela não tem absolutamente existência própria e termina com a vida. É o materialismo puro. Certo? Isso é bem claro para a gente, o materialismo. A alma começa com o início da nossa vida material e no final ela se acaba. Logo, para o materialista, tudo acaba com o fim da vida, inclusive a alma. Isso leva ao quê? Para a gente refletir. Quando a gente olha para o materialista intrínseco, o que tem a convicção só da vida material, a conduta dele vai sempre vislumbrar fatos materiais. O entendimento das dores que chegam a ele, da mesma forma, vão ter atribuições limitadas à matéria. A gente sabe de alguns países, inclusive tem novas determinações em alguns lugares de pessoas que em fase de doença, junto com a família, tomam a decisão de optar pela finalização antecipada da vida, Determina, tem locais que a pessoa vai, programa o dia que vai morrer e de fato acontece, porque tem um câncer terminal e não quer sentir mais dor, e que dentro do conhecimento deles isso é muito natural, dentro do estágio do materialista. Ele não está atacando a lei de Deus, até porque ele não entende a lei de Deus, Então é uma decisão natural para aquele estágio lá, Então isso interpreta muito bem, porque quando ele morreu acabou a alma, acabou tudo, ele não está atingindo nada. É o materialismo puro, como ele falou. Nesse sentido, por comparação, falam de um instrumento rachado que não emite mais som. Ele não tem alma. Conforme essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Ok? Ele é um efeito, ele não é a causa. Então ele é o fim. Acabou ele, acabou o efeito, acabou a consequência de tudo. Tudo é lícito, posso fazer qualquer coisa, porque eu não vou sofrer consequência das minhas escolhas, dos meus atos. Então, esse sentido da alma eu acho que não é muito positivo e não condiz muito com a doutrina espírita, só com os materialistas. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma porção. Segundo ele, não haveria para todo o universo senão uma alma que distribui centelhas entre os diversos seres inteligentes durante a vida destes. Depois da morte, cada centelha retorna à fonte comum, onde ela se confunde no todo.
como os riachos e os rios retornam ao mar de onde saíram. Essa opinião difere da precedente pelo fato de que, nessa hipótese, há em nós mais do que a matéria, e de que alguma coisa subsiste após a morte, mas que quase como se nada retornasse, visto que, não permitindo mais individualidade, não teríamos mais consciência de nós mesmos. Conforme essa opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser uma porção da divindade. É uma variação do panteísmo. Quer dizer, o panteísmo ele prega exatamente uma das variações dele prega isso. Então, eu não sou uma individualidade, eu não tenho, e aí a gente lembra da primeira aula a importância da doutrina espírita de alguns aspectos, né? Então a gente tem que entender, eu falo assim, eu tenho a imortalidade da alma, né? Eu tenho a imperecibilidade do espírito, dessa mesma alma, ela sobrevive, né? A própria reencarnação. Então a gente tem definições, né, pré-existência da alma, que fazem com que a gente olhe para isso e fale, não faz sentido. Não faz sentido, e eu não sei quanto a vocês, mas para mim, né, que vim da Igreja Católica, a diferença era exatamente essa, né? Assim, por que eu fico doente, por que uma criança fica doente, né, com 1 ano e meio, uma doença grave, ou nasce com uma doença grave, com uma limitação grave, né? Da onde? De um erro genético, e aí depois termina a vida, ela volta para o todo, e ela não aprendeu nada com isso, ela não transfere esse conhecimento e esse desenvolvimento, que vamos imaginar uma criança que nasce com uma doença cego, deficiente visual, ele vai passar uma encarnação toda como deficiente visual. O aprendizado é grande, os desafios, ainda mais no mundo que a gente vive, que não é preparado para nada que não seja alguém com saúde e que possa andar, enxergar, caminhar, que não precise de cadeira de roda, que não precise de alguém para auxiliar. Imagina, no final da vida, depois de eu ter aquele aprendizado todo, vão me botam numa massa. Seria como no final do ano da escola, me misturassem com todo mundo e eu pegasse uma cota de conhecimento que fosse médio a todos, daquele que não se dedicou, daquele que não estudou. Então esse é um fato importante para a gente entender a diferença de cada interpretação do termo alma, tá? Isso traz muita confusão, né? Sim. E gera muito medo. E você não quer perder sua individualidade. Como é que você vai voltar para Deus, né? E se perder nessa massa aí? Não é? E aí, muitas das vezes, você até interrompe o seu progresso espiritual, né, moral, porque você não quer perder sua individualidade. Você não quer se tornar um nada novamente, né? Não, verdade. E em relação a outra questão, em relação ao materialismo, mesmo aqueles que acreditam em alguma situação além da matéria, ainda havia segregação, né? Porque diziam que os escravos não tinham alma, algumas culturas, mulheres não tinham alma, né? Ainda tem essa situação. Não, com certeza. Por isso que ele fala no início, ele vai voltar a falar lá no final do item, que teoricamente numa língua avançada teríamos palavras diferentes, porque não tem porquê o mesmo termo ser designado para todos. Mas não temos, então temos que estudar e, sobretudo, nós espíritas temos que entender o que é alma na doutrina espírita, porque é muito natural você perguntar para o espírito o que é alma. Não sei, não, alma é o espírito, alma é o perispírito, então tem que estar claro, e a gente vai ficar claro com isso na aula de hoje. Obrigado, Raquel. Segundo outros, então já vamos para a terceira explicação. Finalmente, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Essa acepção é certamente a mais geral, porque sobre um nome ou sobre outro
a ideia desse ser que sobrevive ao corpo encontra-se no estado de crença instintiva e independe de qualquer ensino. Em todos os povos, qualquer que seja o grau da civilização. Esta doutrina, segundo a qual a alma é a causa e não o efeito, é o espiritualismo. Então já chegamos no espiritualismo e aí entendemos a individualidade da alma. Então é o terceiro termo para poder ficar bem claro para a gente a diferença entre um e outro. Vamos seguir na leitura. Sem discutir o mérito dessas opiniões e apenas considerando o aspecto linguístico da questão, diremos que estas três aplicações da palavra alma constituem três ideias distintas que pediriam cada qual um termo diferente. Foi isso que a gente falou, né? Essa palavra tem, portanto, uma tripla acepção e cada qual tem razão sob seu ponto de vista, na definição que lhe dá. A dificuldade ocorre porque a língua possui uma só palavra para três ideias. Então, repetiu. Kardec, ele é muito didático, né? Ele vai repetir, aí você, pô, de novo, a gente não gosta, a gente às vezes se irrita, né? Você já falou comigo 2 vezes, 3 vezes. Kardec vai repetir N vezes, porque ele precisava que ficasse muito claro. Ele precisa que a gente estude profundamente os nossos temas e entenda, para que a gente perceba a diferença entre ser espírita. E aí a pergunta que cabe é assim: será que quando eu vejo o conceito de alma, eu, Michael, espírita, no meu dia a dia, a minha atitude é de qual conceito? Ou no dia tal, aquelas coisas que eu fiz, será que elas não estão atribuídas para quem tem um conceito de alma materialista? Quantas vezes a gente teve decisões, atitudes, e falou assim, peraí, né? Se pudesse, né, a gente parar e falar, pô, esse é o conceito de alma espírita? E você está fazendo isso, é mesmo? Você que estudou, estava falando, que estava discutindo, é isso? Então eu acho que esse é o grande desafio. A gente não está estudando, eu não entendo o estudo da doutrina espírita para eu vir aqui discorrer um belo de um estudo que eu possa ter feito antecipado, anotado, para ficar bonito. Às vezes nem vai ser uma aula bonita e às vezes nem um aprendizado também, mas a gente tem que tentar de vez por outra parar de vir à casa espírita ou assistir a live à toa. Tipo, eu estou participando, mas mesmo minha vida não muda. A minha atitude é igual à do materialista, idêntica. E a gente pode dar N exemplos, né, nas paixões, no quanto a gente tem crise de ansiedade por questões materiais, e com todo respeito, né, a essas crises que a gente sabe que não são fáceis, mas será que está atribuída ao ponto certo? Será que eu não dormi porque amanhã eu tenho uma reunião de trabalho incrível, é tão essencial quanto eu parar, fazer uma prece, tentar me harmonizar para que me auxilie para amanhã? Então, assim, e aí a gente poderia falar aqui horas sobre dores, doenças e situações que nos paralisam, né? E a gente vai falar assim, pô, nesse momento eu tive uma atitude de quem acha que a alma vai perecer, né? Quando a gente não perdoa alguém, né? Parece que não vai ter mais tempo, acabou o tempo, a pessoa não cumpriu, logo vamos eliminar ela. Então, assim, a gente vai ter o ano todo para falar sobre isso, mas pelo menos os momentos que eu tiver aqui, a gente vai trazer para a questão moral, e eu não estou falando para ninguém, eu estou falando para mim, porque eu acho que o maior desafio meu é esse, né? Então vamos lá, agora o meu maior desafio vai ser sempre achar onde eu parei, né? Sobretudo sem óculos, mas vamos lá. Essa palavra tem, portanto, eu acho que eu falei isso, uma triplação, uma tripla acepção, da qual a razão, do seu ponto de vista, de definição lhe dá. Isso eu acho que eu tinha falado. Para evitar qualquer equívoco, seria necessário restringir a acepção da palavra alma a uma dessas três ideias. A escolha é indiferente,
O importante é que todos se entendam, e é uma questão de convenção. Acreditamos mais lógico torná-la na acepção mais vulgar. É por isso que chamamos alma. Então a doutrina espírita chama alma o ser imaterial e individual que reside em nós e que sobrevive ao corpo. Ok? Simples, claro, ele é individual, ele é imaterial, que reside em nós e que sobrevive ao corpo. Se este ser não existisse, sendo apenas um produto da imaginação, ainda assim seria preciso termo para designá-lo. A gente teria que designar o que tem em nós após o rompimento da vida. E isso é que ele deixou claro aqui. Por falta de uma palavra especial para cada uma das duas outras acepções, nós chamamos princípio vital, né? Pode falar. Por isso que muitas das vezes a gente fala que na verdade a gente não morre, né? Nessa definição de alma, né? Que fala que sobrevive ao corpo. Então esse corpo, ele vai se decompor novamente na terra, nos substratos e tal, vai voltar a essa natureza, mas a gente vai continuar vivo, né? Porque essa alma é o que vive. E aí os materialistas não têm essa visão, né? Não conseguem perceber que o que vive é a alma. Eles acreditam que como não tem essa alma, o corpo acabou. Sim. Não tem mais nada para além disso, né? Eu acho isso um pouco até triste, né? Essa doutrina nos traz uma fé, uma esperança, né? De você acreditar que algo a mais pode acontecer de melhor para você. Não, com certeza. E tem uma questão também do orgulho, né? É muito falado isso lá desde a época de Kardec falava, e a gente traz sempre o estudo do orgulho, que a partir do momento que eu aceito que tem algo a mais, né, que tem algo superior, eu me sinto fraco. Logo, nós somos entendidos como frágeis. Nós, que eu digo, não só espírita, todos os que de alguma forma estão ligados a alguma religião. É porque eles não têm confiança, segurança. Por quê? E a gente poderia falar sobre alguns estudiosos da Igreja Católica que em séculos passados tinham comprovação da reencarnação. Por que não aceitar? Por que não aceitar? Porque a gente perde o quê? O controle. Perde o domínio sobre o outro, que a Igreja Católica precisava desse domínio, né? Se eu dou independência a Raquel, Raquel, depende só de você. Inclusive não precisa nem da doutrina espírita. Se você entender o conceito de moral do Cristo, você não precisa de religião, de fato de religião nenhuma. É só imitar o Cristo, já que a gente gosta de imitar artista, a gente segue um monte de gente no Instagram, faz TikTok, né, que é muito comum as dancinhas. Tu imagina você fazendo só post imitando as passagens de Jesus na prática. Na prática. Não precisava de igreja, concordo, mas não. Somos almas doídas, doloridas, não entendemos o que estamos passando hoje. Recorremos ao estudo ainda através da dor, mas isso não é nenhum problema. Muito pelo contrário, porque Jesus se preparou para isso. Inclusive se preparou para trazer a terceira revelação no momento certo, que a gente estivesse preparado para ouvir, né? Perfeito, Raquel. Então a gente vai entrar num outro termo agora, que ele fala do princípio vital, né? E aí vamos falar um pouquinho, princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a sua fonte e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem, podendo a vida existir, a abstração feita da faculdade de pensar, o princípio vital é uma coisa distinta e independente. O princípio vital é o princípio da energia, o princípio da vida, o princípio da vitalidade. Por isso que ele está ligado
ao princípio da vida. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Por isso, princípio vital. Vitalidade estaria generalizada. Então, ele precisava de uma palavra que fosse própria. O princípio vital, ele se inicia com a vida, né? Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em dadas circunstâncias. Segundo outros, é a ideia mais comum. Ela reside num fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada um ser absorve e assimila uma cota durante a vida. Como vemos, os corpos inertes absorver a luz. Este seria então o fluido vital, que, segundo algumas opiniões, não seria outro senão o fluido elétrico animalizado, também designado pelo nome de fluido magnético, fluido nervoso. E todos eles advêm da onde? Da onde nós pegamos a cota do fluido cósmico universal. Vamos tentar entender. Eu estava ouvindo na internet alguém dando essa aula e ele usou alguns exemplos legais, mas é isso, eu vou pegar a minha cota. Começou a minha vida, começou a da Raquel, a gente vai lá, né, junto com a espiritualidade, eles estão planejando nossa encarnação, a gente vai no fluido cósmico universal e separa o princípio vital, né, o fluido que a gente precisa para essa encarnação. Vamos lá no planejamento do Michael. Planejou quantos anos de vida? 97. 97. Ou melhor, 57. Não importa. O que importa é que eu tenho matéria universal, criada por Deus, que é o fluido cósmico universal, que tem a preocupação de trabalhar ela num ponto que ela fosse efetiva aqui no mundo, específico para onde a gente está, na Terra, o princípio vital que vai me dar a energia suficiente para sobreviver nesse mundo. Eu vou receber uma quantidade inerente aos anos que eu tenho aqui. Se a minha média é estipulada, e aí a gente fala de média porque a gente não tem na doutrina espírita uma determinação da fatalidade do prazo de vida, mas temos uma média esperada aqui ali, vamos botar os 57, 60 anos. Receberemos fluido suficiente para esse período. Então a gente vai ter que pensar, porque a doutrina espírita é para pensar. Como é que eu estou usando esse fluido? E se eu exagerar? E se eu me empolgar nesse fluido? E como eu posso exagerar? Alguém pode me ajudar? Fala, né? Seria através da bebida, dos vícios? Isso seria um exagero? De qualquer excesso que esteja fora daquilo que é o plano da lei de Deus. Eu vou sobrecarregar. Vamos falar de trabalho, porque falar de vício é muito óbvio, ainda que a gente precise falar, e vai falar muitas vezes aqui, porque é o que tira a gente da linha do desenvolvimento espiritual mesmo na Terra. Mas vamos falar de excesso de trabalho, né? A gente viveu uma fase, agora a gente está vivendo uma outra por causa da pandemia, mas ainda assim, muitos profissionais, e quando eu falo jovens, não de idade, pessoas com a cabeça de crescer, de conquistar muita coisa material, se dedica 18 horas ao trabalho, né? 16 horas ao trabalho, e eu não estou falando de necessidade. Ok, se a pessoa, para sustentar a família dela, que é de ganho baixo, tem que trabalhar 18 horas, é outro aspecto. Mas eu não, eu tenho minha vida controlada, eu tenho uma certa qualidade de vida, mas eu tenho projetos audaciosos. Eu não quero um colégio bom, eu quero o melhor colégio, eu não quero o inglês, eu quero o inglês na melhor escola de inglês do Rio, de São Paulo, né? Então, assim, o que eu também não estou falando, que as pessoas não podem querer a melhor coisa para si e para os seus, para a sua família, para os seus filhos, mas a gente tem que entender a questão do gasto de energia para isso. Mas vamos falar de outro gasto de energia também, que a gente vai entender como positivo, mas também gasta. Trabalho mediúnico.
eu tenho um planejamento. O trabalho mediúnico é revitalizado. Mas quem está conduzindo esse trabalho mediúnico? Aonde eu estou trabalhando? Estou trabalhando de qualquer jeito? Estou com a porta aberta o tempo todo? Estou lidando com a minha mediunidade de uma forma descontrolada? Ah, não, mas eu trabalho no hospital, eu passo muito mal. Pô, então, não pode ter médico. Vai passar mal todo dia. Então, vem estudar, vem para a casa espírita, para essa ou para qualquer outra que esteja aberta, vai estudar e vai trabalhar para poder aprender a lidar com isso. Então, quando a gente fala de fluido vital, a gente tem que entender a responsabilidade que o espírita tem sobre isso. E temos. Poxa, mas e quem não é espírita? Quem não é espírita não estudou isso. E a primeira coisa que a gente aprende na doutrina espírita é que a gente tem responsabilidade sobre os nossos aprendizados, não sobre as nossas ignorâncias. E eu não entendo que a gente vai preferir continuar ignorante para não ter mais responsabilidade. Ou vamos, em algum determinado momento, mas não é o momento de quem está aqui hoje, por exemplo, estudando. Terça-feira, 7h30, ninguém deve estar aqui descansado, nem em casa, porque todo mundo tem responsabilidades. Então, é isso que a gente tem que pensar. A gente vai estudar, a gente tem que parar e raciocinar. Senão a gente vai lendo, e lê em casa sozinho e já diz, li o livro do Espírito 4 vezes. Mas está lá, fazendo a mesma coisa, gastando a mesma energia e o excesso. Pode falar. Interessante que a gente vai estudando, a gente vai fazendo os amarrados com o que a gente já traz, né? Lá da onde eu vim, a gente falava muito do sopro, né? Que Deus deu um sopro na narina do homem, né? O sopro da vida. E que, na verdade, é isso, né? Porque até fala aqui que tem outros nomes designados sobre os nomes fluido magnético, fluido nervoso e etc, né? Sim, porque tem muitas definições. E você vai para várias religiões ou várias, né, culturas e eles vão falar outros termos, né? Beleza. Vamos seguir aqui, tá? Tá tudo ok? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo ok? Então tá bom, ela tá balançando a cabeça lá. Seja como for, há um fato que não poderia contestar, pois é um resultado de observação e que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida. Enquanto essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que é independente da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de alguma espécie. Eu vou ler de novo. Seja como for, há um fato que não se poderia contestar, pois é um resultado de observação. É que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida. Enquanto essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que é independente da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de algumas espécies orgânicas. Finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada de senso moral especial, que lhe dá uma incontestável superioridade sobre os outros. É a espécie humana. E é verdade? Ou melhor, alguma dúvida? Vou fazer só uma pergunta, só para tirar dúvida então. Quando ele fala aqui dos seres orgânicos, ele está fazendo uma distinção dos seres humanos com as plantas, enfim, né? Vegetal, isso, né? Animal, com todas as espécies orgânicas. Lembrando que a gente começa lá no princípio, né? A gente é um princípio inteligente, ele vai falar isso mais para frente aqui, né? O espírito tem esse caminho, né? Lá ele não é espírito, é princípio inteligente. Só que lá ele já tem a vitalidade. Isso que a gente tem que entender. Por isso o termo princípio vital. Ele se inicia com o primeira forma de vida, que a gente provavelmente até desconheça.
que a gente vai falar de vegetal, a gente vai falar de animal, a gente não está falando que vem antes. A gente não está falando que vem no meio. São muitas formas que é dado a nós a capacidade de entender por hora isso aqui. Mas foi boa você parar. A gente volta para o conceito do princípio vital, e tudo depende da energia vital. A planta, o que acontece quando acaba a vitalidade da planta? Ela morre. Do animal, morre. E quem é o bonzão lá que consegue pensar? Quem é o ser superior? E aí aqui vai eu até vi essa semana, mas não conta porque foi postado pelo dono da pet shop que eu lavo meus cachorros, mas ele botou lá no Instagram uma foto dizendo que é muito mais fácil lidar com os animais do que com o ser humano. E é muito próprio a gente falar dessa superioridade da espécie humana nesse sentido, porque é muito mais fácil mesmo eu falar com uma planta e com um cachorro que não respondem, né? Eles têm princípio vital, eles têm algum instinto, no caso do animal tem instinto, ele tem ali através do instinto um afeto, uma reciprocidade, tem sim, é verdade, não vamos alongar sobre esse tema, mas ele não responde, ele não reage, ele não nos ensina tanto quanto, sobretudo nos valores morais, que é o porquê que nos traz no mundo de provas e expiações, que é onde a gente se encontra. Fala, Raquel. E estranho, mesmo a gente estando nessa espécie humana, nessa superioridade, a gente não lida com esses, né, de uma maneira às vezes adequada, né? A gente lida com agressividade, destruindo as florestas, a gente maltratando os animais, precisa ter até leis para controlar a nossa falta de tato e cuidado com esses que estão sem esse tato da moralidade, né? E aí volta ao conceito do nosso conceito como espírita, né? Como eu, espírita, estou fazendo isso. É perfeita a sua colocação, né? Quando eu olho, eu vejo aqui, né? Eu vim morar na Vargem, que tem muito verde. Aí eu olho para dentro do meu condomínio, um monte de cimento. E aí, só que o condomínio, eles botaram, tem leis que falam que a determinada parte da minha casa eu não posso fazer obra, as pessoas fazem obra. Então, aonde que era para ter a grama, que é para ser absorvida a água, alimentar o solo, né, e cuidar, não, as pessoas botam piso, porque fica mais bonito, é mais prático, suja menos a casa. Então, que é verdade, não discordo, né, mas aí, qual o cuidado que eu estou tendo? E eu, sobretudo como espírita, como é que eu estou tendo isso? Porque se eu estou falando da alma e estou falando de tratar dela de um jeito que eu progrida, que eu retorne, né? Porque quando eu falo do conceito do espírita, eu tenho a continuidade da vida como individualidade inteligente. Como é que eu estou fazendo isso? Como eu quero sair para poder projetar a minha nova vida quando eu sair da Terra? Então, assim, eu acho que são pequenas coisas, mas que falam muito sobre o esforço que a gente tem de se modificar. Perfeito, tá? Concebe-se que, com o sentido múltiplo, a alma não exclui o materialismo nem o panteísmo. O próprio espiritualista pode muito bem entender a alma de acordo com uma ou outra das duas maneiras, das primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto ao qual ele dará, então, um nome qualquer. Assim, essa palavra não representa uma opinião, é um proteu, que cada um acomoda à sua maneira, daí a fonte de indetermináveis disputas, né? Só para esclarecer, né, está aqui embaixo, mas vamos ler, o proteu na mitologia grega é o filho de Poseidon, né? Que mudava de forma à vontade. Então, por isso que ele usou o termo proteu. A gente muda um termo para dizer o que é aquilo que a gente quer dizer. Então, para mim, a alma é isso. Ah, não, na minha opinião é isso. E aí vale um conceito que a gente estava conversando lá em casa. Eu convivo com muitas pessoas evangélicas,
frequenta a minha casa, né? Inclusive o namorado da minha filha agora é evangélico, e a gente está falando, e aí quando fala de reencarnação, em algum momento eu pego assim, não, na minha opinião, e é um erro eu falar assim, na minha opinião, porque não é na minha opinião, é um fato, para a doutrina espírita é um fato, ele acreditando ou não acreditando, e eu não preciso fazer ele acreditar, não é meu papel, ele vai sucumbir perante a lei de Deus e o processo reencarnatório, ponto. Ainda que quando eles desencarnam, eles fiquem tudo numa colônia só de evangélico, para entender que eles estão lá onde eles falaram que ia se encontrar mesmo, que é no Jardim do Éden e outros lugares bem legais que eles criaram, outros. Então assim, na Igreja Católica também tem, né, o paraíso, está todo mundo lá no paraíso da espiritualidade do umbral, né? Então assim, é importante a gente rever os conceitos, né? E a gente discutir perante eles, né? Vamos lá. Evitar-se-ia igual confusão ao empregar a palavra alma nos 3 casos, se ela se acrescentasse um qualitativo que especificaria o ponto de vista sobre qual ela era encarada ou a aplicação que dela se faz. Seria então uma palavra genérica representando ao mesmo tempo o princípio da vida material, da inteligência e do senso moral, né? Então, e que se distinguiria através de um atributo como os gases, por exemplo, que se distingue acrescentando as palavras hidrogênio, oxigênio, né, e azoto. Portanto, poder-se-ia dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital para o princípio da vida material, a alma intelectual para o princípio da vida inteligente e a alma espírita para o princípio da nossa individualidade após a morte. Como se vê, tudo isso é uma questão de palavras, porém uma questão muito importante para que nos entendamos. Dessa forma, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual seria a própria dos animais e dos homens, e a alma espírita pertenceria apenas ao homem. Né? Muito didático, muito claro, porque sabe da nossa dificuldade com o aprendizado, né? E realmente eu fiquei aqui bem, né, não emocionado, mas bem impressionado da transmissão e da clareza, né? Pode falar. Engraçado quando você falou do sentido múltiplo, que eu fiquei assim me questionando, né? Mas aonde elas conversam? Onde tem um ponto em comum, né? Ele é muito didático, ele vai explicando passo a passo, né? Que da visão materialista, da visão, né, daquele que... Então, assim, o ponto comum é quando você vai desmiuçando a palavra alma, né? Porque ela tem uma origem filosófica também, né? Não, com certeza. Vários filósofos tentaram descobrir, entender essa Entender palavra, a alma, né? Sim. E exatamente. E quando ele faz essa distinção, nós, como espírita, nos vemos no primeiro momento, porque a vida material é uma vida que a gente está presente, né? Estão presentes na vida material, por isso que ele fala que é fácil os outros entenderem que estão presentes aí, só que para a gente não é só isso, e para eles é só isso. Então o nosso se complementa, e aí junto com os animais a gente passa para a inteligência, que acreditamos ter e eles têm, e depois a moral, que é só o homem. Por isso que a gente é mais cobrado, por isso que a expectativa maior é sobre a gente. Bem, julgamos necessário insistir um tanto mais nessas explicações, porque a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo, devendo a palavra alma ser reproduzida frequentemente no decorrer desta obra. Era importante ser fixada no sentido que lhe atribuímos, a fim de evitar qualquer engano. Passemos agora ao objeto principal desta instrução preliminar. Nós temos 15 minutos, mas antes de passar para o próximo item,
a gente pode ouvir, se alguém quiser fazer algum comentário, né? Fazer uma pergunta, se tiver pergunta, a Raquel responde. Eu estou falando o tempo todo. Ei, você responde, pode falar. Eu vou jogar uma pergunta, na verdade, né? Então, assim, tem algumas correntes religiosas, né, que vai acrescentar também nesse sentido orgânico, tanto dos animais como das plantas, a questão da alma. E você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Entendeu a minha pergunta? Não. Algumas religiões, elas acreditam que esses sentidos orgânicos que os animais e as plantas têm, também tem atribuição da alma. Sim. Também. E aí, como a doutrina espírita vê isso? Então, a gente vai, com o avanço do estudo, né, descer a cada detalhe. A doutrina espírita hoje, ela é muito claro que a porção inteligente é só o ser humano. Temos e aí por isso aquele conceito de princípio inteligente. O que é o princípio inteligente? É algo que está antes da formação da alma. Então, quando a gente fala do vegetal e do animal, né, e Kardec vai falar bem isso no avançado estudo, falando dessa questão, seria o que Deus criou para ter o início. Ele não tem inteligência. Ele não tem inteligência. Ele não tem escolha. Ele não tem escolhas. Ele não pode compartilhar a escolha. O vegetal, ele tem na vida dele todo um planejamento feito pelo Criador. Ele não tem livre-arbítrio. Ele não tem questão moral. A determinação dele é da criação. Ele é uma criatura que vai ter o princípio inteligente, só que quando a gente fala de princípio vital, que a gente estudou hoje, e fala do conceito do princípio inteligente, Kardec tenta esmiuçar muito para a gente entender que sem o princípio inteligente não tem ser humano. Não tem. Ninguém pula, ninguém tem avanços. Então, o princípio de tudo se dá através do princípio inteligente. Vamos entender como é feito esse processo evolutivo completamente? Não, ainda não vamos entender. Mas tem que ficar claro que nesse princípio inteligente é onde começamos como mineral, depois vegetal, depois animal. E dentro desse caminho, ganhando atribuições novas, que ele aqui deixou um pouco claro para a gente, né? Já quando a gente vai para o animal, ele tem a inteligência, que o mineral e o vegetal não tem. Então, o que a gente pode entender, e voltando, né? Não existe alma no mineral. Não, fato, não existe. Não existe alma no vegetal. E aí a gente vai ter algumas correntes defendendo algumas coisas, só que a gente não tem corrente na doutrina espírita. Na doutrina espírita a gente tem Kardec e tem Jesus. Fora isso não tem mais nada. Então não tem o conceito de alma explicado por Kardec. Tem o conceito de princípio inteligente. E ele não reencarna. Ok? Ele não reencarna. Tem até um filme bonito sobre isso, né? Que fala muito, né? E aí, como o cachorro no filme, eu esqueci o nome, passou agora nas férias. Ele vai passando, tendo várias formas e voltando à mesma casa. É isso que a gente tem dentro da codificação hoje. E não temos um capítulo extenso, ele é muito claro. E a gente vai ver. Tudo isso que a gente está falando aqui, a gente vai passar capítulo a capítulo. A gente está falando da introdução para poder dar uma geral nos temas. Mas a tua pergunta é ótima, ela é interessante, ela é polêmica porque se a gente abrir questionamento na rede, vão vir vários comentários de várias leituras distintas de pseudo-espíritas, né, que trazem
milhares de livros com conceitos novos, com alguém que em algum lugar falou, a gente vai retornar não de forma intolerante, mas de forma séria a Kardec. Ponto. Isso legal que esclarece que às vezes algumas pessoas acabam ouvindo, né, dessa reencarnação através da possibilidade de um animal, e que a gente estudando, a gente observa que não há essa possibilidade, né? É a mesma coisa de falar assim, eu não tenho, com todo respeito a quem só tem o que chama de filho de 4 patas, que é um filho na concepção de vida, mas a gente não tem como comparar o processo evolutivo de uma criança com um cachorro. Tem? Não tem. As tuas responsabilidades, elas são menores. Você não bota água e ração, fecha a porta e vai na rua com uma criança de 2 anos. Ou alguém vai. Às vezes vai, né? Porque às vezes a gente pega alguma situação de criança presa em carro, presa em casa. Mas não, isso é muito simples. Por isso que a doutrina espírita é para pensar. É um ser extremamente inteligente, porque ele fala assim, eu já vi gente falando assim, não, mas tem animal que já nasce, né, andando, faz parte do instinto e da necessidade de sobrevivência e da inteligência divina para criar aquele ser. Não que ele seja superior ou superior a uma criança que vai andar com 1 ano e meio, ou com 1 ano, depende da evolução de cada criança. Isso é um conceito que tem que ir devagarzinho. Ele não toca nisso agora, mas ok, é uma coisa que a gente pode, já conversamos um pouco, mas pode ficar guardado. Ficou mais ou menos? Foi legal? Então tá bom. Que bom que alguém respondeu, porque tô brincando. Tá? A gente tem 7 minutos. Eu vou ler aqui a introdução do 3, mas a gente vai voltar provavelmente do início do 3 na próxima aula, ou eu, ou a Dália, que também vai ficar dividindo esse horário aqui comigo. Item 3, a doutrina espírita, como qualquer coisa nova, tem seus adeptos e seus contraditores. Vamos tentar responder algumas das objeções desses últimos, examinando o valor dos motivos sobre os quais eles se apoiam, sem ter, entretanto, a pretensão de convencer a todos, pois há pessoas que acreditam que a luz foi feita apenas para elas. Nós nos dirigimos às pessoas de boa fé, sem ideias preconcebidas ou mesmo inflexíveis, porém sinceramente desejosas de se instruir. E nós lhe demonstraremos que a maioria das objeções que se opõem à doutrina provém de uma observação incompleta dos fatos e de um julgamento emitido com muita leviandade e precipitação. Então eu vou parar aqui e vou falar uma coisa que eu passei, que é bem interessante, né? Uma conhecida também que trabalhava comigo, né? Eu tenho um cargo que eu tenho algumas pessoas que trabalham diretamente comigo na minha equipe. Ela sabe que eu sou espírita e ela via com certo não desdém, mas olhava, né, meio torto quando alguém puxava um assunto, porque por saber que eu sou espírita, algumas pessoas falam de algumas coisas. Eu não posso levar muito à frente, porque eu tenho pessoas na minha equipe de várias religiões, e sem religião também, né? Mas, um dia sozinho, eu e ela virou para mim, poxa, Maico, eu queria fazer uma pergunta, eu espero que você não fique chateado. Aí eu falei, não fico chateado não. Sobre o que? Aí achei que era trabalho. Ela falou, não, mas é sobre tua religião lá, sobre aquele negócio lá dos santos, não sei o quê. Falou do jeito dela. Eu falei, não, pode fazer essa pergunta. Aí ela falou assim, lá vocês falam de Jesus? Lá tem Jesus? Lá? Qual o papel de Jesus lá? E aí vem muito ao encontro do que Kardec já fez a introdução aqui. A pessoa ela não conhece o que a gente faz. Ela não se deu ao trabalho que alguns contraditores da doutrina espírita até se deram, de estudar profundamente para buscar defeitos e problemas. Não, a maioria não. Ou nega, ou cria um estereótipo do mal, de algum conceito que alguém passou para ela, e aí, obviamente, eu não usei muito tempo, porque ela
entenderia, mas só falei que a nossa condução na doutrina espírita é basicamente um conceito de Jesus. É óbvio, com a codificação do Kardec e o esclarecimento, né, sobre a comunicabilidade com os espíritos, a pré-existência da alma, a reencarnação, que eram coisas que eu não ia explicar para ela, porque não seria útil a ela, e é que ele fala aqui também, não queria convencê-la, mas falei que o papel de Jesus era como se fosse o nosso maior consultor, que é para ela entender o quanto a nossa referência é o Mestre. Porque se eu acredito em reencarnação e não sigo Jesus, não adianta nada. Se eu não sigo a minha referência, e aí a gente sabe como espírita, e quem está estudando aqui, se não sabe, está sabendo agora e vai procurar ler e estudar para poder aprofundar esse conhecimento. Em momento nenhum Kardec esteve longe de Jesus no projeto da doutrina espírita. As coisas, elas estão muito amarradas. A gente não está estudando na casa espírita porque não tem o que fazer, né? A doutrina espírita, ela não veio para um bando de gente que queria ficar se comunicando com alguém que já morreu, uma vez que as pessoas nem acreditavam que tinha comunicação. E aí eu voltei para ela uma questão também muito interessante. Falei assim, pô, já que você me fez uma pergunta, eu posso te fazer outra? Pode. Então, Deus é maravilhoso, não é? Ela é um Deus de amor, isso, é verdade. Vocês falam muito de os espíritos, né, que chegam a gente e conseguem alguma ação sobre a gente, eles são do mal, né? Na interpretação da religião dela. Ela, com certeza, beleza. E esse Deus perfeito de amor que a gente acredita, ele não possibilita que espíritos bons venham nos influenciar também? Só os maus? E onde estão os bons? A lei da justiça, eu não consigo entender ela. Ah, você também é muito complicado, já traz alguma coisa, não tem nada. Entendeu? E não tem superioridade minha sobre ela moralmente. Não, a gente tem um entendimento do estudo que eu posso usar sim ao meu favor ou não. É outro conceito, né? Mas que para a gente tem que recorrer ao Livro dos Espíritos, tem que recorrer ao Evangelho. A gente está terminando o tempo e vamos reforçar a ideia da continuidade do estudo. É muito bom, né? Eu não sei se vocês acharam legal o dia de hoje. A gente está trocando, ninguém é obrigado a falar, né? Eu sei o quanto eu não quis ser perguntado. Na verdade, eu não gosto de ser perguntado. Inclusive, falei para o Newton hoje. Ele me fez as 3 perguntas na semana passada que eu não respondi quase nenhuma antes. Aí ele falou assim, pô, mas porque me apertou, eu não respondo, tem dificuldade. Então assim, mas quando quiser, venham. Por exemplo, semana que vem vai ser o item 3. Leiam o item 3, tirem um tempinho, 1 hora, meia hora, né? Tirem, dê uma lida no item 3, facilita, não só o estudo de você, mas me facilita também, porque o intercâmbio aqui é contínuo. Às vezes a espiritualidade conduz o estudo com material que é trazido por quem está assistindo, aqui na casa também, tá? Em casa, todos vocês, a participação ela é intensa. Se vocês têm dúvida disso, aí estuda o dobro do que está estudando, né? Tem muito pouca perda entre quem está aqui e vocês, se tiverem obviamente focado só aqui. Estiver fazendo comida também ajuda para conhecer, mas não vai conseguir ter a mesma concentração e o mesmo aproveitamento do fluido. Então vamos lá, vamos fazer a prece. Que alguém quer fazer a prece? Acho que você estava boa para fazer a prece hoje, hein? Ah, bom. Vamos terminando aqui a aula do Livro dos Espíritos, agradecendo mais uma vez a oportunidade do estudo, a oportunidade de ter na casa espírita um recanto, né, para poder acomodar nossas dores,
acomodar nossas angústias, acomodar nossas dúvidas e, sobretudo, esclarecê-las com o estudo da doutrina espírita, codificada por Kardec, amparada pelo Mestre Jesus, tudo em prol do nosso desenvolvimento pessoal, espiritual. Então, que nesse dia a gente possa sair daqui, e a gente está saindo daqui com entendimento melhor ainda sobre a nossa alma na visão espírita. Saímos daqui também com a maior responsabilidade perante as nossas escolhas por sermos espíritas. Agradecemos profundamente aos nossos guias espirituais a estarem ligados com a espiritualidade da casa, com o Altivo, com a Cidinha, com todos esses espíritos maravilhosos que conduzem o estudo no SEAP e nos auxiliam no caminhar, no dia a dia. Que possamos estar aqui semana que vem novamente com esse estudo. Agradecemos a vocês, agradecemos a Ti, Mestre Jesus, mas sobretudo a Deus, dando assim por encerrado a aula do Livro dos Espíritos através dessa live no dia de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.